Olá, paz seja convosco. Sou o pastor Leonardo, da Igreja do Evangelho Quadrangular. É com muita alegria que estamos aqui hoje para falar de um tema crucial para nossa jornada cristã, a libertação. Sabemos que a palavra libertação ecoa em nossos corações com a promessa de liberdade, de alívio e de uma vida plena em Cristo. No entanto, o que muitas vezes não percebemos é que a libertação não é um evento isolado, um passe de mágica que resolve todos os nossos problemas de uma vez por todas. Ela é parte de um processo maior, um processo de restauração, de regeneração e de amadurecimento espiritual. O que acontece quando oramos por libertação, mas não vemos os resultados esperados? Porque, em alguns casos, a libertação parece ser temporária, e a pessoa acaba voltando para uma situação pior do que a inicial. É exatamente sobre isso que vamos conversar neste momento. Vamos explorar 7 situações que inviabilizam uma libertação profunda e duradoura. Não se trata de desanimar ninguém, mas de, com sabedoria, lançar um alicerce sólido para que, quando a libertação acontecer, ela seja sustentável. A libertação não é para ser um curativo em uma ferida que continua a sangrar, mas sim uma cura completa, que vem após a identificação e o tratamento da causa raiz. Convido vocês a refletirem comigo sobre as condições do nosso coração, as alianças que fazemos e a nossa postura diante de Deus. O objetivo não é apontar dedos, mas sim iluminar o caminho para que a liberdade que Cristo conquistou por nós na cruz seja uma realidade plena em nossas vidas. Vamos juntos mergulhar neste tema tão importante para a nossa caminhada. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos colocamos em Tua presença neste momento. Agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos, com corações abertos e mentes dispostas a aprender mais da Tua Palavra. Senhor, nós te pedimos que o Espírito Santo seja o nosso guia e mestre. Que ele ilumine as nossas mentes para que possamos compreender a profundidade do tema que será abordado. Reconhecemos que a libertação é uma obra Tua, e que sem o Teu poder e a Tua sabedoria, todo o nosso esforço é em vão. Nós oramos, Senhor, por cada pessoa que está aqui. Que Tu reveles a cada um as áreas de sua vida que precisam de restauração. Que a Tua palavra penetre em nossos corações, identificando as situações que, por vezes, impedem a manifestação plena da Tua liberdade. Quebra, Pai, toda resistência, todo orgulho e toda incredulidade que possam nos impedir de receber a Tua cura. Em nome de Jesus, clamamos por uma atmosfera de arrependimento e fé. Que as nossas vidas sejam examinadas à luz da Tua verdade, e que tenhamos a coragem de confrontar as nossas próprias fraquezas e pecados. Concede-nos, Senhor, a graça de perdoar, de nos comprometer, de nos reconciliar e de nos submeter à Tua vontade. Que esta apresentação não seja apenas um momento de aprendizado, mas um ponto de virada em nossas vidas. Que a liberdade que Tu ofereces não seja apenas uma teoria, mas uma realidade que experimentaremos a partir de agora. Abençoa-nos, capacite-nos com a Tua unção e que toda a glória e honra sejam dadas a Ti, nosso Pai Celestial. Em nome de Jesus Cristo, amém. O nosso tempo é curto, e por isso, quero ir direto ao ponto. Hoje, vamos mergulhar em um tema de extrema relevância para a nossa vida espiritual, a libertação. Não a libertação como um evento espetacular, mas como um processo profundo de cura e liberdade que Deus deseja para cada um de nós. O que me motiva a trazer este assunto é uma constatação que, creio, muitos de nós já fizemos. Frequentemente, nos deparamos com situações em que a libertação parece não ter o efeito desejado. Oramos, intercedemos, e até mesmo realizamos atos de libertação, mas, depois de um tempo, a pessoa volta aos mesmos padrões de comportamento, ou até mesmo a uma condição pior. Onde está o erro? Será que a nossa fé é fraca? Será que o poder de Deus não é suficiente?
A resposta, meus amigos, não está na ausência do poder de Deus. O poder de Deus é ilimitado. A questão está nos pré-requisitos para que esse poder se manifeste de forma duradoura. E é exatamente isso que o texto que estudamos nos apresenta. O texto chama a nossa atenção para situações que inviabilizam uma libertação. E aqui, a palavra-chave não é inválida, mas inviabiliza. A libertação é possível, sim, mas existem barreiras no coração e na vida da pessoa que impedem que ela seja eficaz e permanente. É como tentar construir um prédio sem alicerces. Por mais que a estrutura seja bonita, ela vai desmoronar na primeira tempestade. E é por isso que o nosso objetivo hoje é ir além do superficial. Não vamos focar apenas em como orar para libertar, mas sim em como preparar a pessoa para receber e manter essa liberdade. Afinal, a libertação não é um fim em si mesma, mas um meio para que possamos viver uma vida plena e abundante em Jesus Cristo. Vamos, então, juntos, explorar estas situações, não com um olhar de crítica, mas com a disposição de aprender e de sermos instrumentos mais eficazes nas mãos de Deus. Vamos nos aprofundar nos pré-requisitos para um processo de cura e liberdade que seja, de fato, profundo e duradouro. Agora que entendemos o nosso objetivo, vamos para o primeiro ponto crucial, que o texto nos apresenta de forma muito clara. Antes de qualquer coisa, antes mesmo de pensarmos em ministrar uma libertação, é fundamental realizarmos uma avaliação prévia, uma análise honesta e rigorosa. Não se trata de julgamento, mas de discernimento. Precisamos entender em que ponto está o processo de regeneração daquela pessoa. A libertação não pode ser um evento isolado. Ela se insere em um processo mais amplo, o de restauração espiritual. É por isso que é tão importante observar os sinais de uma pessoa que realmente nasceu de novo. Como são sintomas de uma nova vida em Cristo? É a sensibilidade ao pecado, ou seja, aquela dor no coração que sentimos quando erramos. É o apetite espiritual, a fome pela palavra de Deus e pela oração. É o desejo genuíno de testemunhar sobre o que Deus fez em sua vida, e a sede por comunhão com outros irmãos. Quando esses sintomas não estão presentes, é um sinal de alerta. Sem um alicerce espiritual sólido, qualquer tentativa de libertação pode ser como construir uma casa sobre a areia. Enfatizo que ao citar a passagem de 2 Pedro capítulo 2, versículo 20, que nos adverte que, sem essa base, a pessoa pode acabar em uma condição pior do que a inicial. O demônio pode sair, mas a casa continua vazia, sem a presença de Cristo para preenchê-la, tornando-se um ambiente ainda mais propício para o retorno de espíritos malignos. A libertação prematura pode fazer mais mal do que bem. Ela pode gerar falsas expectativas, frustração e até mesmo um desprezo pelo processo de cura, se a pessoa se sentir desamparada ou se o problema retornar. Portanto, a nossa primeira e mais importante lição é: antes de libertar, avalie. Ajude a pessoa a construir um fundamento sólido em Jesus Cristo. O tempo gasto nesta preparação não é tempo perdido, mas sim um investimento que garantirá que a liberdade conquistada seja duradoura e verdadeira. Dando sequência ao nosso estudo, vamos agora para o segundo ponto, que está intimamente ligado ao primeiro, a situação das pessoas não crentes. É categórico ao afirmar que a libertação envolve, e eu cito, uma colisão espiritual com as forças demoníacas. O que isso significa? Significa que não é um simples ato de aconselhamento ou uma oração genérica. É um confronto direto com o mundo espiritual das trevas. E para entrar nessa batalha, nós precisamos de autoridade. A nossa autoridade não vem de nós mesmos, mas da nossa posição em Cristo. A nossa autoridade é a autoridade de Jesus. E essa autoridade é conferida àqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador. Portanto,
não devemos ministrar a libertação para alguém que ainda não tem uma posição clara em relação a Cristo. E o que é essa posição clara? É o arrependimento dos pecados, a confissão de Jesus como Senhor e a decisão consciente de viver uma vida com Ele. A libertação pressupõe que a pessoa já esteja sob a proteção espiritual da salvação. É como se a libertação fosse o ato de limpar uma casa, mas a salvação é o ato de colocar um novo dono na casa. Se a pessoa ainda não se submeteu a Jesus, ela não tem um dono. E o que acontece com uma casa sem dono? Ela continua vulnerável, aberta, desprotegida. Aqui enfatizo uma realidade que pode ser difícil de entender, mas é essencial. Algumas pessoas, por mais incrível que pareça, não querem abrir mão do que os demônios lhes oferecem. Elas se acostumaram com o seu pecado, com a sua opressão, e, no fundo, não querem um compromisso real com Jesus. A insistência nesses casos é inútil. O máximo que podemos fazer é um aconselhamento evangelístico. O nosso papel é apresentar-lhes a salvação e alertá-las sobre o perigo espiritual em que se encontram. Não podemos confundir a nossa compaixão com a quebra de princípios espirituais. Se a pessoa não quer o Salvador, a libertação se torna impraticável. Enfatizo que a libertação não é um fim em si mesma, mas uma etapa na jornada de um discípulo de Jesus. É um ato de restauração que acontece dentro da aliança de Deus. Portanto, diante de uma pessoa não crente, a nossa prioridade não é expulsar demônios. A nossa prioridade é evangelizar, é levar a pessoa a um encontro real com Jesus Cristo, para que ela possa, então, ter a proteção e o alicerce necessários para a sua libertação. O compromisso com Jesus é o pré-requisito fundamental para qualquer processo de libertação. Vamos continuar nossa reflexão. Agora, falaremos de uma situação muito comum e que exige grande sabedoria. As pessoas recém-convertidas. É natural que, ao vermos alguém que acabou de se entregar a Cristo e que ainda carrega as marcas de uma vida passada, tenhamos a urgência de ministrar-lhe a libertação. Queremos que a pessoa sinta o alívio e a liberdade completa imediatamente. Mas aqui alerto de forma muito clara, e eu reitero. É desaconselhável ministrar uma libertação prematura. Ressalto que a conversão é o início de um processo. É como um bebê que nasce. Por mais que ele seja um ser humano completo, ele precisa de tempo para crescer, se fortalecer e aprender a caminhar. Da mesma forma, o recém-convertido precisa de discipulado. O discipulado é o período em que ele será fortalecido e alicerçado em Cristo. É nesse tempo que ele aprenderá a manejar a palavra de Deus, a desenvolver a sua vida de oração e a entender a sua nova identidade em Jesus. A libertação é uma batalha espiritual intensa. A pessoa precisa ter sentidos espirituais exercitados e entendimento para suportar o processo. Ela precisa saber quem ela é em Cristo, ter a certeza de sua salvação e estar pronta para lutar. Sem essa preparação, a libertação pode não ser sustentável. Quero advertir sobre o perigo de uma libertação prematura, que pode levar a uma reversão e a um processo de apostasia. O que isso significa? Significa que a pessoa, sem o alicerce sólido de Cristo e sem a maturidade espiritual necessária, pode não conseguir suportar a intensidade do processo de libertação. Ela pode se sentir oprimida, confusa, e, ao ver o inimigo retornando com mais força, pode acabar questionando a sua fé e abandonando o caminho do Evangelho. O discipulado não é um obstáculo para a libertação. É a base para que a libertação seja duradoura. Portanto, o nosso papel, diante de uma pessoa recém-convertida, é primeiro discipulá-la, ensiná-la sobre a sua nova vida em Cristo, ajudá-la a desenvolver o seu relacionamento com Deus e a construir um alicerce sólido. Somente depois de um tempo, quando ela estiver fortalecida e madura, é que o processo de libertação poderá ser ministrado de forma segura e eficaz.
Lembrem-se, o nosso objetivo não é apenas tirar o demônio, mas garantir que a pessoa permaneça livre. E a liberdade verdadeira só é sustentada por um coração alicerçado em Cristo. Dando continuidade ao nosso estudo, vamos agora abordar um ponto extremamente sensível e relevante para os dias atuais: as pessoas descomprometidas. Inicio essa sessão com uma constatação muito forte: nesta época em que ser evangélico virou moda, existem muitas pessoas superficiais, levianas, interessadas apenas nos benefícios do evangelho e não no estilo de vida de seguir a Jesus. Essa é uma realidade que, infelizmente, vemos em muitas de nossas comunidades. Há uma multidão de pessoas que se identificam como evangélicas, que frequentam a igreja, que cantam os louvores, mas que, no fundo, estão mais interessadas no que Deus pode lhes dar do que em quem Deus é. Elas querem as bênçãos, mas não o fardo da cruz. E o que acontece com essas pessoas quando elas precisam de libertação? A libertação é um ato de restauração para aqueles que estão debaixo do senhorio de Jesus. A libertação não é um serviço oferecido a qualquer um que venha à igreja. Ela é um privilégio e uma etapa para aqueles que já fizeram um pacto de vida com Cristo. A pessoa descomprometida não tem essa aliança. Ela está, de certa forma, em uma terra de ninguém, onde não pertence totalmente ao mundo, mas também não se submeteu completamente a Cristo. Aqui advirto que essas pessoas precisam de um processo de reevangelização. Elas precisam, primeiro, ser confrontadas com a realidade do Evangelho, o que significa ser um seguidor de Jesus. Elas precisam entender que a vida cristã não é uma conveniência, mas um compromisso total. É o abandono do pecado e a busca genuína pela santidade. Para essas pessoas, a libertação ministrada sem esse fundamento é, na verdade, um perigo. Digo que sem esse alicerce de compromisso, a libertação se reverte contra a própria pessoa, transformando-se em condenação. Por que isso acontece? Porque a libertação remove o opressor, mas se a pessoa não se compromete com Jesus e com a santidade, ela continua a viver em pecado, abrindo portas para que a opressão retorne, e retorne com mais força. O coração limpo, mas vazio de Cristo, se torna um alvo ainda mais fácil para o inimigo. Portanto, diante de uma pessoa descomprometida, o nosso papel não é correr para o ato de libertação. A nossa prioridade é ajudá-la a entender o que significa o senhorio de Jesus. É guiá-la a uma decisão real, a uma entrega total. É só a partir desse compromisso que a libertação poderá ser, de fato, um ato de liberdade e restauração completa. Continuando a nossa reflexão, chegamos a um ponto que talvez possa surpreender alguns: a situação das pessoas que não são batizadas. Trago uma verdade poderosa ao afirmar que, para termos autoridade, precisamos estar debaixo de autoridade. Essa é a chave para entendermos a importância do batismo no processo de libertação. O batismo não é apenas um rito ou uma tradição. Ele é um ato público de submissão e identificação. Quando somos batizados, estamos publicamente declarando que morremos para nossa antiga vida e que ressuscitamos com Cristo para uma nova. Estamos dizendo para o mundo espiritual: eu agora pertenço a Jesus. Estou sob a sua autoridade. O batismo é um referencial de identidade, de pertencimento ao corpo de Cristo, que é a Igreja. Ele nos conecta a uma liderança espiritual, a uma herança de fé. Sem esse referencial, a pessoa está, de certa forma, em um vácuo espiritual. Ela pode até ter crido no coração, mas a sua vida ainda não foi publicamente e espiritualmente organizada sob a autoridade de Cristo. Destaco que o batismo promove o entendimento do corpo de Cristo e a unidade. Isso é crucial para a proteção espiritual. A libertação é uma batalha que não se trava sozinho. Ela é travada em comunidade, com o apoio de outros irmãos. O batismo nos insere oficialmente nessa família, nesse corpo, e nos coloca sob a cobertura espiritual da Igreja.
Uma pessoa que não é batizada, mesmo que esteja frequentando a igreja, está se isolando dessa proteção espiritual de uma forma que a torna mais vulnerável. Quero deixar bem claro e direto: se a pessoa ainda não se batizou, é importante trabalhar nessa questão primeiro. Isso não significa que Deus não possa agir. Claro que Ele pode. Mas o que eu estou ensinando é que, para uma libertação completa e duradoura, precisamos resolver as questões de fundamento. O não-batismo pode ser um sintoma de um problema maior. Talvez a pessoa ainda não tenha feito uma entrega completa, ou talvez ela ainda esteja com receio de fazer um pacto público com Deus. Portanto, diante de uma pessoa que busca libertação, mas que ainda não se batizou, a nossa prioridade é ajudá-la a dar esse passo de obediência. É um passo de fé que organiza sua vida espiritual, estabelece a sua identidade em Cristo e a coloca debaixo de autoridade e proteção. O batismo é um fundamento essencial que garante que a libertação não será um evento isolado, mas sim parte de uma vida de total submissão e comunhão com o Senhor e com o seu povo. Chegamos agora a um ponto extremamente pertinente para os dias de hoje: as pessoas que não congregam. Muitas vezes, quando nos deparamos com alguém que precisa de libertação, a primeira coisa que observamos é que essa pessoa está isolada da comunhão da igreja. Alerto sobre o perigo dessa situação, afirmando que essas pessoas ficam sem a cobertura espiritual da igreja, que é o corpo de Cristo. O que o texto quer dizer com isso? A igreja, o corpo de Cristo, não é apenas um prédio ou um local de reuniões. É um organismo vivo, uma comunidade de fé, onde cada membro apoia o outro. Estar em comunhão é estar debaixo de uma cobertura espiritual, um ambiente de proteção onde a autoridade de Deus se manifesta coletivamente. Quando uma pessoa se isola, ela se desconecta dessa proteção. É como uma ovelha que se afasta do rebanho, ela se torna um alvo fácil para o predador. O inimigo ataca com mais facilidade quem está sozinho. A falta de comunhão, na maioria das vezes, não é apenas uma escolha. Ela é um sintoma de algo mais profundo. É um reflexo de traumas, decepções, rebelião e isolamento. A pessoa pode ter sido machucada por líderes, por outros membros ou até mesmo ter desenvolvido uma mentalidade de independência que a impede de se submeter à autoridade espiritual. Essa mentalidade de eu não preciso de igreja é, na verdade, um bloqueio para o processo de cura. É categórico ao dizer: ninguém é curado ou sarado se isolando. A cura e a libertação acontecem em comunidade. É no corpo de Cristo que encontramos o perdão, o apoio, a oração e o aconselhamento necessários para sarar as nossas feridas. O isolamento, ao contrário, alimenta a amargura e a rebelião, criando um terreno fértil para a opressão demoníaca. Portanto, diante de uma pessoa que não congrega, a nossa primeira ação não deve ser tentar libertá-la a qualquer custo. É fundamental que essas pessoas resolvam as questões que as impedem de se relacionar de forma significativa com outros cristãos. Precisamos ajudá-las a lidar com os traumas, a perdoar as decepções e a se reconciliarem com a ideia de que a igreja, apesar de suas imperfeições, é o plano de Deus para nossa vida. A comunhão não é um luxo opcional, é um pré-requisito vital para uma vida de liberdade duradoura em Cristo. Chegamos agora a um dos pontos mais críticos e decisivos para o processo de libertação: o perdão. A falta de perdão cria uma brecha imperdoável. O que isso significa? Significa que a nossa recusa em liberar perdão não apenas entristece a Deus, mas também estabelece uma espécie de direito legal para o inimigo em nossas vidas. A Bíblia nos ensina a perdoar para que não sejamos entregues aos atormentadores. E é exatamente isso que reforço: a falta de perdão fortalece as cadeias e a sentença imposta por esses espíritos. Ela bloqueia a graça de Deus de fluir em nossa vida. Quando a pessoa se agarra à amargura e ao ressentimento, a libertação é interrompida. O processo não avança. Por mais que oremos e clamemos,
A falta de perdão age como uma parede, impedindo que a liberdade seja completa. Não podemos pedir que o inimigo saia enquanto a pessoa, por sua própria vontade, continua a dar-lhe uma razão para ficar. Por isso trago uma estratégia muito poderosa. É crucial começar o processo de libertação lidando com os traumas, as injustiças e os abusos que a pessoa sofreu. Estas são as raízes da amargura e do rancor, e é a partir delas que a opressão demoníaca se sustenta. Curar a ferida do passado através do perdão é o primeiro passo para derrubar a fortaleza do inimigo. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. E essa decisão é a chave para nossa liberdade. Chegamos ao nosso último ponto, que trata de um tema muito delicado, mas fundamental: as pessoas em união estável ou em julgo desigual. Afirmo que essas situações representam um pecado vigente contra a aliança com Deus. O que isso significa? Deus é um Deus de alianças. Ele estabeleceu o casamento como uma aliança sagrada. Quando uma pessoa vive uma união que não foi abençoada por essa aliança, ela está em uma situação de desobediência contínua. Essa quebra de aliança está diretamente ligada ao conceito de maldição, que é a consequência de se viver fora dos princípios de Deus. O inimigo encontra nessas brechas a permissão para atuar na vida da pessoa. Aqui abordo o perigo do julgo desigual, quando um cristão se une a um não cristão. O julgo desigual sempre traz muita opressão espiritual e sofrimento familiar. Isso porque não há unidade espiritual. Não há uma única autoridade de Cristo sobre o lar, e a vida espiritual do cristão é constantemente comprometida. As alternativas são claras e definitivas. Para quem vive junto, mas não é casado, a solução é casar ou separar. Não há um meio-termo aceitável diante de Deus. E para o namoro em julgo desigual, a única opção é que ele precisa ser terminado. Não é uma questão de tentar converter o outro durante o namoro, mas de reconhecer que a aliança de Deus é prioritária. Para que a libertação seja completa, é imperativo que a pessoa resolva essas situações, saindo do pecado vigente e se colocando sob a aliança e a autoridade de Deus. Chegamos ao final da nossa apresentação. A libertação não é um evento isolado, mas uma etapa gloriosa de um processo contínuo de restauração de toda a vida. A verdadeira liberdade não é apenas a ausência de um demônio, mas a presença e o senhorio de Jesus Cristo em um coração preparado. Como vimos, essa liberdade profunda exige um alicerce sólido. Ela exige um coração que perdoa, uma vida de obediência, um compromisso genuíno com o Evangelho, uma aliança de casamento honrada, a submissão à igreja e o batismo. O nosso papel, como igreja e ministradores, não é apenas tentar expulsar demônios, mas ajudar as pessoas a se prepararem, a consertarem a casa, para que, quando a libertação acontecer, ela seja permanente. Portanto, o meu chamado a você neste momento é um chamado à ação. Se você se identificou com alguma dessas situações, falta de perdão, isolamento, julgo desigual, não se desespere. Mas também não ignore. Busque aconselhamento, trabalhe nessas áreas com a ajuda do Espírito Santo e da sua comunidade ou da igreja. Construa o alicerce necessário para uma vida plena em Cristo, para que a liberdade que Ele conquistou na cruz seja, de fato, a sua herança. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, encerramos este momento de aprendizado com gratidão em nossos corações. Obrigado pela Tua palavra que é a verdade, e obrigado por nos revelar os caminhos para a liberdade que Tu tens para nós. Senhor, oramos agora com humildade, reconhecendo que a libertação não é um fim em si mesma, mas uma jornada que exige um coração submisso e preparado. Senhor, pedimos que plantes a semente da Tua palavra em nossos corações, para que ela floresça em frutos de obediência e fidelidade. Oramos por cada pessoa que se identificou com as situações que apresentamos hoje. Por aqueles que precisam perdoar,
concede-lhes a força para liberar o perdão e fechar a porta para o inimigo. Por aqueles que se sentem isolados, atrai-os para a tua igreja, que é o teu corpo, para que encontrem a cura e a proteção que só a comunhão pode oferecer. Pedimos por aqueles que precisam se batizar, quebra toda a resistência e ensina-os a importância desse passo de fé e obediência. Por aqueles que vivem em união desonrosa ou em julgo desigual, dá-lhes a coragem para fazer as escolhas que te agradam e que abrirão o caminho para a verdadeira liberdade. Senhor, que esta apresentação não tenha sido apenas informação, mas que ela se transforme em transformação. Que a liberdade que Jesus conquistou na cruz seja nossa herança, e que possamos viver uma vida que te honra e te glorifica. Que o teu Espírito Santo nos guie e nos fortaleça a cada passo. Em nome de Jesus Cristo, amém.